A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nesse momento quero trazer uma mensagem para a nossa vida. Mateus 10, versículo 16 ao 18, depois 21 e 22, onde Jesus ele vai dar admoestações aos seus discípulos, ele vai dar direcionamentos aos seus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e aos gentios. 21 e 22 diz assim: o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e filha verá que se levantará contra os primogênitos, e o matarão. 22, e serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra do Senhor, aqui Jesus ele falando aos seus discípulos como ia acontecer. A palavra do Senhor aqui, Jesus falando para os seus discípulos que não seria fácil o que eles iriam passar. E a palavra do Senhor, Jesus, ele vai dizer: eis que os envio como ovelha por meio de lobos, né? E Jesus, ele continuou falando: sede, portanto, prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. E o 18 diz: por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhe servir de testemunho. E aqui Jesus, no versículo 22, Jesus vai dizer: e sereis odiados por todos, ou por quase todos, por causa do meu nome. Eu paro para meditar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. A gente não vai ver o Evangelho ter aplauso, o Evangelho ter holofote, ter fama. A gente não vai ver o Evangelho ter um fã-clube. A gente não vai ver no Evangelho ganhar fama, mas a gente vai ver no Evangelho pessoas morrendo por causa do nome de Cristo, e a gente temos visto para onde tem caminhado o Evangelho atual, que não é o Evangelho de Cristo. Eu vou falar do Evangelho atual. E esse Evangelho atual, ele conquista tudo aquilo que o Evangelho de Cristo não promete e nem fala sobre. O Evangelho atual, o Evangelho que você tem aplauso, o Evangelho que você tem fama, o Evangelho que você tem fã, o Evangelho que você não há uma mudança, porque quem muda, quem salva, cura, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. É o Evangelho de Cristo. E nós vivemos dias que hoje, o que a gente temos visto nesses dias é disputa. Quem é o melhor, quem prega melhor, quem canta melhor, quem fala melhor, quem é mais teólogo, quem fala melhor, quem tem a melhor fala e quem tem mais conhecimento. E eu tenho visto essa disputa. Mas a gente vai ver quando o Senhor chamou Paulo, quem era Paulo? Paulo era um cara que ele tinha um entendimento, só que esse entendimento, a palavra diz que Paulo ele perseguia a igreja. E quando Paulo ele foi chamado, ali a palavra diz: agora mostrarei o quanto deve sofrer por causa desse evangelho, por causa do nome de Cristo. Então o evangelho, meu amado, esse evangelho atual, esse evangelho que temos visto, é um evangelho que está tendo a ter troféu. É um evangelho que está tendo disputa ali, que o melhor está levando um troféu. E aonde eu pergunto, aonde se encaixa esse evangelho de troféu? De Gênesis, Apocalipse, eu não consigo enxergar esse evangelho de troféu. Aonde mostra na Bíblia, eu fico imaginando, aonde mostra na Bíblia Paulo, Pedro, João, os apóstolos de Cristo recebendo um troféu. Ah, mas o Evangelho de Cristo tem um troféu. Mas esse troféu do Evangelho de Cristo é como João Batista perder sua cabeça por causa da verdade. Esse Evangelho da verdade é perder a sua vida apedrejado como Estevão.
Porque Estevão, o troféu, olha a diferença do troféu do Evangelho de Cristo para o Evangelho atual, o Evangelho modinho, o Evangelho gospel, o Evangelho de ego. Então a gente vê que o troféu do Evangelho, verdadeiro Evangelho, ninguém procura esse troféu. Por quê? Porque o troféu foi como João Batista, que pregou a verdade e ali foi falar, me dê a cabeça de João dentro de um prato. Como Estevão, que ali pregou a verdade e morreu com pedradas. E como os outros discípulos perdeu a sua vida por causa desse evangelho. Sabe por quê, meu amado? Esse evangelho que tem sido pregado pode ser o evangelho, pode ser a doutrina de demônio, a doutrina de homem, vento de doutrina, todo tipo, mas não é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo não dá ibope, o evangelho de Cristo não dá fama, o evangelho de Cristo não dá. Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele exige renúncia. E o evangelho de Cristo, ele nos chama a uma renúncia. O evangelho de Cristo, ele não oferece a terra. O Evangelho de Cristo, ele oferece o céu. O Evangelho de Cristo não fala que você vai conquistar a terra. O Evangelho de Cristo fala que você vai conquistar a salvação e a vida eterna. Então, meu amado, esse Evangelho de aplauso, esse Evangelho de plateia, esse Evangelho de fama, esse Evangelho onde tem fã-clube, esse Evangelho que gera rios de dinheiro, isso aí não é Evangelho de Cristo. Isso não é o Evangelho de Cristo. Então a palavra, vou ler mais uma vez para você entender. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não há troféu. O troféu que nós temos é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o meu, é o seu troféu, porque ele se entregou, ele se despiu da sua glória, derramou até a sua última gota de sangue, para que eu e você, se nós crer nesse evangelho, a gente crê em Cristo Jesus, nós temos a salvação e a vida eterna. Eu falo para ti, meu amado, abra os olhos, se aprofunda na palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias, e o que vai ter é engano, é medalha de ouro, é troféu, o que vai ter agora para frente é tudo isso. Porque a massa gosta, a multidão gosta. A multidão sempre gostou desse movimento. Quando Jesus multiplicava o pão, Jesus falou, olha, vocês vêm atrás de mim não pelo que eu sou. Vocês vêm atrás de mim não pelos milagres. Não, vocês vêm atrás de mim porque comeram do pão multiplicado e saciaram a sua fome. Então isso aí, a multidão, a massa sempre vai seguir isso. Mas eu nunca vi o evangelho de Cristo Jesus, os apóstolos, carregar a multidão. Eu nunca vi os apóstolos ter multidão para bajular, bater palma e dizer, eu sou seu fã, eu torço por você e você merece uma medalha. Então o evangelho não nos oferece. Que o evangelho tem salvação e vida eterna para mim e para ti. Que Jesus te abençoe e Jesus te guarde. E creia, a palavra ela nunca volta vazia.